Bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andréia. Eu sou a professora Andréia e vamos à aula de hoje. Às vezes vem um calafrio em mim, alguma reportagem de uma terra enlouquecida assim, perigosa mãe, condição humana em mutação, nos erros mais antigos, muita vaidade, luxo em vão, medos sempre iguais que nos tornam guardiões do mal, seres primitivos, no poder uma pulsão fatal, e tudo por prazer. Muito bem, gente. A conversa dessa semana, nessas nossas aulas de atividades complementares, é sobre o tema que tanto eu quanto os professores Davi, Kélcia, Perpétua, estamos trabalhando em conjunto com vocês. São temas que trabalham as nossas habilidades socioemocionais, que são tão importantes para a gente conseguir atravessar esse momento de distanciamento social e que tem nos afetado de uma forma muito significativa, muito profunda. Eu não sou psicóloga, eu sou psicopedagoga de formação, mas na nossa escola nós temos uma preocupação muito grande, não somente com o conhecimento conteudista, mas também com as nossas habilidades socioemocionais, com o ser, com a nossa formação pessoal. E é por isso que nós estamos trabalhando essas temáticas. Então, a temática que a gente traz hoje, como eu já falei, é extremamente relevante e ela aborda as relações humanas em época de distanciamento social. Dessa forma, 3 questionamentos, eles vêm à nossa cabeça. Primeiro questionamento: o que está acontecendo nesse momento? Segundo questionamento: quais são os maiores desafios e escolhas de hoje? Terceiro questionamento: qual deve ser o foco da nossa atenção? Nessas 3 questões que nós vamos abordar, tem muito pano para as mangas para a gente refletir, para a gente pensar sobre. Então, a primeira pergunta que eu coloco no slide anterior é: o que está acontecendo neste momento? E aí a gente começa a fazer uma retrospectiva desse ano maluco que foi 2020 e a gente volta lá para o mês de março, quando, especificamente aqui na Paraíba, começam a surgir os primeiros casos de coronavírus, né, da Covid-19. Esse vírus transformou realmente as nossas vidas. Nós podemos dizer, sem medo de errar, que nós éramos bem diferentes antes dessa pandemia que assola todo o mundo, e nós somos outras pessoas, né, agora que passamos por esses quase 8 meses vivenciando um verdadeiro terror no enfrentamento dessa pandemia de coronavírus, onde tantas pessoas foram vítimas fatais desse vírus, onde nós tivemos que nos distanciar das pessoas que nós amamos, nós ficamos impedidos de muita coisa durante este período de pandemia que estamos vivenciando. E aí, nesse período de pandemia, a primeira providência tomada foram as medidas de isolamento social. E muitas campanhas se propagaram, principalmente essa que aparece no vídeo, que usa o slogan "Fique em casa". Obviamente que ficar em casa era algo necessário dentro dessa proposta de isolamento social, e quando as autoridades em saúde, elas nos propuseram ficar em casa, elas estavam falando especificamente das pessoas que podiam ficar em casa. Quem tinha que trabalhar, quem tinha que sair de casa, porque não tinha
alternativa, obviamente, mas a primeira regra, a primeira medida a ser tomada pelas autoridades aqui foi exatamente adotar essas medidas de isolamento social. E assim nós nos confinamos em casa e ficamos impedidos, né, de várias atividades que corriqueiramente ou cotidianamente nós desenvolvíamos. Depois, com a reabertura gradativa de alguns espaços e a retomada gradativa de algumas atividades, nós não mais adotávamos o isolamento social, mas o distanciamento social. E aí, até agora, nesse momento, porque por mais que as eleições absurdamente e irresponsavelmente tentem nos fazer esquecer de que a pandemia continua, de que nós não temos vacinação ainda, né, não temos a vacina ainda para nos proteger do coronavírus, nós deveríamos ainda nos atentar que o distanciamento social ele salva vidas, deveríamos ter a responsabilidade de evitar aglomerações e nos manter afastados das outras pessoas, principalmente aquelas que não convivem conosco na nossa casa diariamente, temos que nos manter afastados a uma distância de 1,5 metro. Essas foram medidas que realmente foram muito eficazes para tentar minimizar os estragos dessa pandemia. E aí vieram com essas medidas de primeiro isolamento social e a quarentena e o confinamento nas nossas casas, depois a retomada gradativa, mas não ainda de todas as atividades, a exemplo da escola, tivemos que adotar as medidas de uso de máscara, de higienização constante, de distanciamento social. Vários desafios nos foram impostos diariamente. E, diante desses desafios, nós tivemos que fazer algumas escolhas. É a reflexão que essa questão vem nos propor. Quais são os maiores desafios e escolhas de hoje? Eu coloco aqui como primeiro desafio as relações sociais. Elas foram profundamente modificadas. E parte dessa modificação, grande parte dessa modificação, gente, se deu não só pelo uso da internet, mas pelo distanciamento, primeiro pelo isolamento e depois pelo distanciamento social. Ainda bem que nós vivemos numa era digital em que nós temos acesso à internet e às mídias sociais, às várias redes sociais. Mas, de uma certa forma, eu sempre digo que tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo. Tem os prós e tem os contras. Os contras. O contra da internet, ou os contras da internet, é que ao mesmo tempo que ele facilita a nossa comunicação com pessoas que estão muito distantes de nós, principalmente nesse momento que vivenciamos o distanciamento social, essas relações elas parecem muito mais frágeis, muito mais superficiais, essa que é a palavra. Ao mesmo tempo, a gente tem um excesso de exposição, e as pessoas parecem que perdem meio que a noção do que pode e o que não pode expor numa rede social. Vejamos aqui outros desafios que nós temos. As aulas foram suspensas. Então, eu estou falando, por exemplo, para vocês, através do meu canal no YouTube, exatamente porque eu não posso estar na sala de aula, uma vez que a gente precisa evitar as aglomerações. O convívio com as pessoas, ele não pode mais ser o mesmo. Os espaços públicos precisam de uma nova configuração, esse é um outro desafio. Coloque-se também aí como desafio a educação das pessoas, porque nós temos um grupo de pessoas que nega a pandemia, e aí essas pessoas, além de negarem, elas colocam o vírus como algo sem importância, por conta desse negacionismo, e temos um outro grupo que tem muito medo, né? E esse medo excessivo torna essas pessoas ainda mais afastadas, né, do seu grupo social, e traz uma ansiedade, traz o perigo da depressão. Como eu disse, eu não sou psicóloga, mas ao mesmo tempo que
eu converso com vocês sobre isso, eu já digo que nós precisamos, mais do que nunca, nunca foi tão necessária a presença desses profissionais dentro dos postos de saúde, dentro das escolas, quando nós retornarmos, porque muitas são as pessoas que estão sofrendo por conta da depressão e da ansiedade. Temos também aí, como eu já falei, a modificação das relações que ficaram muito mais superficiais por conta do afastamento, tanto no âmbito amoroso como no âmbito das amizades, né? As relações familiares. Toda essa configuração das relações, ela mudou, ela está mudando. Veja, por exemplo, que nós enfrentamos o desafio de ficar limitados à nossa casa, e aí não tínhamos mais como nos divertir, nós não tínhamos mais o espaço onde interagíamos com as pessoas, né? Tanto na escola, como nos cinemas, nos teatros, nos shows, né? A configuração desses espaços de diversão também precisou mudar. Os shows que não mais acontecem, não podem mais acontecer dentro de casas noturnas, ou quando acontece, isso tem que ter uma logística muito diferenciada, porque é preciso manter o distanciamento, é preciso limitar o número de pessoas que vai para essa casa noturna. Os shows ao ar livre, as pessoas precisam ficar em espaços que são demarcados, ou dentro de carros, né, para que o distanciamento social se mantenha enquanto a gente não tem uma vacina eficaz para nos proteger e proteger as pessoas que a gente ama, principalmente os idosos, as pessoas que têm comorbidades como diabetes, como pressão alta. E aí a gente pensa na terceira pergunta, né? Qual deve ser o foco da nossa atenção diante de tantos desafios e de tantas escolhas que nós temos que fazer? Porque nós temos que escolher se nós vamos fazer parte do grupo que nega, né, dos negacionistas aí, se nós vamos fazer parte do grupo das pessoas que se amedrontam e ficam, né, ansiosas e amedrontadas, ou se nós vamos procurar um pouco de equilíbrio e aprender a conviver com essa nova realidade, que nem tão cedo, enquanto pelo menos essa vacina não estiver ao nosso alcance, ao nosso dispor, a gente vai poder se descuidar. Então, qual deve ser o foco da nossa atenção? E aí Bauman vem nos dizer que tudo é mais fácil na vida virtual, mas perdemos a arte das relações sociais e da amizade. As relações sociais, essa amizade, essa relação com o outro, ela precisa da nossa atenção nesse tempo de distanciamento social e nessa era digital, nessa era onde tudo é virtual, inclusive as relações. Esse mesmo estudioso, ele vem dizer que hoje o medo da exposição foi abafado pela alegria de ser notado. Então, as pessoas, por estarem em casa, talvez, e eu digo talvez porque a impressão que eu tenho é que esse medo da exposição, ele foi ainda mais abafado nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento ímpar, é um momento sem precedentes, que é esse do isolamento e do distanciamento social, onde as pessoas recorrem à internet, né, para poder se relacionar com os outros, e aí elas se expõem muito para serem notadas. É como se elas dissessem, olha, não esqueçam de mim, eu estou aqui. A internet, ela tem ocupado um lugar um espaço tão grande na nossa vida, que veja essas duas imagens aqui. Antes da internet, né, há algum tempo, nós tínhamos aí uma família que se reunia à mesa e que conversava, que interagia, e hoje, quando nós vemos uma família que está em casa, mas que mesmo estando juntos, estão separados por causa da internet, porque todos estão ligados às suas redes sociais, mantendo essas relações que são muitas vezes de aparência, de pura aparência. É muito complicado, é muito preocupante essa imagem que nós vemos, essa segunda imagem,
porque isso é realidade. Isso tem se tornado muito comum, né, nos espaços familiares. E aí eu vejo esse pensamento, o irônico de nossos tempos é que vivemos relações líquidas com corações petrificados. Essas relações líquidas são as relações que Bauman fala no seu livro, que eu vou mostrar daqui a pouco, e que são relações superficiais, fluidas. Corações petrificados é porque exatamente a gente percebe que há um movimento que está nos tornando insensíveis. Não sei se pelo distanciamento social, não sei se porque as relações elas não estão mais acontecendo olho no olho, com o toque, com o contato físico, mas a gente percebe que as pessoas estão ficando mais insensíveis. E aí, essa expressão, corações petrificados, me lembra dessa insensibilidade. Bauman diz no seu livro, Modernidade Líquida, né, ele traz no seu livro uma exposição onde ele apresenta a transição entre a modernidade sólida e a modernidade líquida. Essa modernidade líquida seria uma vida mais leve, mais fluida, mais dinâmica, sujeita a modificações rápidas e inesperadas, ou seja, é a era da superficialidade, da fluidez, da superficialidade. As coisas não foram feitas para durar, infelizmente, que tem me preocupado muito. Mais uma fala de Bauman, né? Ele dizia que vivemos tempos líquidos, nada é para durar. E aí eu volto à última pergunta: a que nós precisamos dar atenção? E eu digo, sem medo de errar, as nossas relações interpessoais, as nossas relações humanas, a relação com os nossos, né, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas com as quais a gente convive todos os dias, com as pessoas das quais a gente gosta. Porque quando a gente se mantém nessa linha de relacionamentos líquidos, a gente vive muito de aparência, a gente cria quase como uma máscara para a gente. E isso a gente quer expor a todo custo, e a gente se expõe demais, e parece-me que o que é mais interessante nessa vida de aparência são as curtidas, são os likes, são os comentários, né, são os seguidores que a gente atrai. As pessoas criam quase que como um personagem, onde tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é maquiado. É muito preocupante isso, é cada vez mais preocupante, pelo menos para mim. E aí eu fecho com esse pensamento que diz: a pior vida que existe é a vida de aparências. Porque quando a luz se apaga, quando as pessoas vão embora, ficam apenas as fotografias nas redes sociais para nos lembrar de que tudo não passa de vaidade. Esse tipo de vida é uma vida vazia, é uma vida que não nos preenche, é uma vida que tudo é muito fútil, tudo é muito superficial. E isso faz com que as nossas relações elas fiquem cada vez mais fragilizadas. Então, vamos cuidar mais dos nossos, vamos cuidar mais, embora não possamos abrir mão nesse momento do distanciamento social, mas vamos cuidar mais das nossas relações. Viver menos de aparência, viver menos na superficialidade. Vamos cuidar mais das nossas relações, principalmente com as pessoas que são importantes para a gente, porque a vida é muito passageira. E essa pandemia de coronavírus veio exatamente para nos lembrar disso, que hoje nós estamos aqui, agora nós estamos aqui, daqui a pouco a gente não sabe mais se a gente vai estar ou não. Então, vivamos o agora, com muito amor, com muito cuidado pelos nossos. Esse é o recado dessa semana. Bem, essa foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem comentários. E na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço do meu blog, porque caso vocês tenham se interessado pelo assunto e queiram exercícios com gabaritos, basta acessá-lo. Até a próxima!